Pode ficando bem acomodado aí, porque vamos viajar no tempo e revisitar aqueles seriados que moldaram a cultura geek e influenciaram ela até hoje. Lembra aquelas séries que só de falar a respeito você já sente aquele cheirinho do almoço antes de ir pra escola, enquanto assistia aquele Bom Dia e Companhia? Então, vamos explorar exatamente esse universo que conquistou corações ao longo dos anos. Bom, meu nome é Giovana. Meu nome é Lucas, e antes do vídeo começar, já deixa aquele seu like, se inscreva aqui no canal da New pra dar uma força nesse projeto e também vai conferir o newage.gg. É a nossa plataforma em que você vai poder competir em campeonatos dos seus esportes favoritos. Tudo totalmente gratuito e valendo dinheiro. Sem falar que é o lugar perfeito para você encontrar o seu duo, encontrar novos parceiros para montar seu time e jogarem que nem profissionais. Além disso, também tem a nossa área de notícias chamada Newsage, onde todo dia estamos colocando lá informações sobre o mundo dos games, a tecnologia e da cultura pop para você ficar sempre informado, e também é um lugar perfeito para você ficar esperando antes daquela sua partida começar. Tenho certeza que se você é gamer, você vai curtir muito. Enfim, temos um monte de esportes lá pra você conferir e vamos deixar o link aqui na descrição. Agora, bora pro vídeo. Partiu. Agora vamos falar da série do momento. Invincible é uma série animada de super-heróis que desafia as convenções do gênero e aborda temas complexos, proporcionando uma experiência única e muitas vezes visceral, sendo diretamente comparada com The Boys. Apesar de achar muito melhor. Lançada em 2021, a série é baseada nos quadrinhos homônimos de Robert Kirkman, conhecido também pela obra The Walking Dead. Ao contrário de muitas animações super-heróis, Invincible se distancia do tom mais leve, abraçando uma abordagem mais madura e surpreendente. Pessoalmente, o que mais me pega na série é justamente esse ar mais realista, mais humano. As relações entre familiares, amigos, interesses românticos, tudo é muito identificável, o que torna a série realmente madura. Além de ser muito sangrenta, né? Ah, você gosta do sangue, né? Entendi. A trama segue Mark Grayson, o filho de Omni-Man, o super-herói mais poderoso da Terra. À medida que o Mark desenvolve seus próprios poderes, ele se vê envolvido em um mundo repleto de conspirações, dilemas morais e conflitos intergalácticos. A narrativa vai além do simples enfrentamento de vilões, explorando implicações emocionais e éticas de possuir superpoderes. Invincible é elogiada por sua coragem ao desafiar expectativas, com reviravoltas bem chocantes que surpreendem os espectadores e desafiam as noções tradicionais do heroísmo. Ela foi feita para um público mais maduro, com certeza, que busca narrativas de super-heróis que vão além daquela convencional. E a animação é bem legal também. Enfim, vale muito a pena conferir. Pra quem quer ver, a série tá disponível lá na Amazon Prime, inclusive tá na sua segunda temporada. Então corre lá que não dá tempo de pegar pegar esse gancho aí. Acompanhar a série. E se ainda acham que podem nos impedir? Não se esqueçam, eu sou. Batman The Animated Series, uma adaptação animada do herói da DC Comics, alcançou notoriedade ao conquistar 4 prêmios Emmy e 6 indicações. Essa obra-prima da Warner Bros. Animation ganhou vida visual sob a direção artística do Bruce Timm. Transmitida pela Fox dos Estados Unidos de setembro de 92 a setembro de 95, inicialmente era conhecida só como Batman The Animated Series, posteriormente renomeada As Aventuras de Batman e Robin. A série introduziu uma reviravolta no título As Aventuras de Batman e Robin, anteriormente utilizado nos desenhos animados da Filmation entre 69 e 70, que foram transmitidos pela CBS. O êxito estrondoso da série original resultou na expansão do universo, criando The New Batman Adventures de 97 e 99, também chamada de Batman Gotham Knights. Essa fase incorporou novos heróis como a Batgirl, Asa Noturna e um novo Robin, e foi exibida em conjunto com a série Superman, a série animada também conhecida como As Novas Aventuras de Batman e Superman. A interconexão ocasional de enredos entre as novas aventuras de Batman e Batman The Animated Series levou à confusão, muitas vezes considerando elas como uma única série, apesar de serem distintas entre si. A influência perdurável de Batman The Animated Series solidificou seu lugar como um marco cultural e referência na representação do Homem-Morcego, principalmente aqui no Brasil, que teve reprise nos canais abertos... Ai, não sei qual canal, tô falando merda. Cartoon. É no Cartoon, cara. Não sei se é no Cartoon, cara. Só no Cartoon Batman. Tem certeza disso? Tenho certeza. Também, então. Então tá. Super Choque. Super
Super Choque, uma série animada produzida pela Warner Bros. Será que é Bros mesmo? Bros? É. Bros e Brothers. Mas Hey, quem que fala brothers. Super Fala Warner, cara. Não vou falar só. Super Choque, uma série animada produzida pela Warner Bros. Television, se destaca pela abordagem inovadora e representativa. O rei do segue Qual é o nome do mano? Virgil Hawkins. O rei do segue Virgil Hawkins, o primeiro herói negro de uma série animada da Warner, que reside em Dakota com seu pai e irmã. A narrativa bem elaborada cativou o público infanto-juvenil ao tratar não apenas de dilemas de super-heróis, mas também de questões sociais como desigualdade e o próprio envolvimento com as drogas. Super Choque fazendo drogas. A representatividade do Super Choque remonta à sua origem 7 anos antes do lançamento, quando o personagem Virgil foi concebido pela Milestone Media, um grupo dedicado à igualdade e inclusão de heróis negros nas HQs. A parceria posterior com a DC Comics solidificou sua presença nos quadrinhos. A série, que estreou lá nos anos 2000 na Cartoon Network americano, abordou temas bem relevantes, consolidando-se como uma influência marcante no Brasil ao ser transmitida lá pela SBT, marcando a infância, né, de todo mundo que eu conheço, pelo menos. Inspirada na HQ Static da Milestone Comics, criada por Dwayne McDuffie, John Paul Leon e Dennis Cowan em 93, a animação Super Choque não apenas emociona os fãs pelo seu enredo, mas também pela representatividade e pela capacidade de enfrentar questões sociais de maneira acessível e educativa. Liga da Justiça Jovem. Em Justiça Jovem, acompanhamos um grupo de ajudantes dos grandes super-heróis. Eles buscam provar o seu valor enquanto precisam lidar com questões normais da adolescência e das suas vidas pessoais. Robin, Aqualad, Kid Flash e Arqueiro Vermelho são convidados pelos seus mentores, Batman, Aquaman, Flash e Arqueiro Verde, a se encontrar com a Liga da Justiça. Quando a reunião é cancelada, os jovens ficam cheios de raiva e resolvem sair da sombra de seus chefes e investigar um caso por conta própria. Eles encontram um clone do Superman, o Superboy, que acaba impressionando o próprio Batman com essa descoberta. A Liga da Justiça decide permitir que os adolescentes formem um grupo próprio para executar missões em nome da Liga, e, treinados pelo Canário Negro e vigiados de perto pelo Tornado Vermelho, Batman irá designar tarefas para a nova equipe. Já o Capitão Marvel também se mantém por perto, mas só porque ele gosta da companhia deles mesmo. Além dos meninos, o time também recebe a adição de Miss Marte, a sobrinha do Caçador de Marte, e a Artemis, a nova aprendiz do Arqueiro Verde, que é a minha favorita da série. Mas sem graça, né? Não é não, meio não é não. foda-se. Nossa, vocês são... Quem é ela, mano? Nem lembro. Ela é Spitfire. Mas para tudo aí, agora o bagulho vai ficar sério. Jovens Titãs. Lançada em 2003, a série conquistou os espectadores com sua combinação única de elementos de ação, comédia e drama, tudo isso envolto em uma estética visual bem cartunesca. Inclusive, destaque pra abertura da série, que já passa uma vibe bem diferenciada. A abertura é bem maneira. Teen Titans. Bem, a animação acompanha um grupo de jovens super-heróis que, com a liderança do Robin, que é o Dick Grayson, futuro Asa Noturna, daqui a cultura, os jovens titãs, incluindo a Estelar, a Ravena, o Mutano e o Cyborg, enfrentam não apenas vilões poderosos como o Slade, mas também exploram as complexidades de formar uma família improvável. Até porque cada um ali tem alguma questão pessoal mal resolvida que eles vão trabalhando ao longo da série em conjunto, solidificando cada vez mais seus laços. Lembro do que da Ravena com o pai dela, né? O demônio? É. A trama da série vai além das habituais batalhas heróicas, adentrando nas vidas pessoais dos personagens adolescentes. Questões de identidade, amizade e responsabilidade são entrelaçadas em cada episódio, adicionando profundidade emocional à narrativa. O equilíbrio entre momentos de humor leve e momentos emocionais mais intensos é uma das maiores forças da série, tornando-o acessível para todo mundo, independente da idade que você tenha. Essa é uma série que dá pra ver de novo hoje em dia. Algumas Essa é uma não dá série pra ver que de eu vou ver de novo, hoje em dia. novo. Hoje. A série foi transmitida originalmente no Cartoon Network e foi criada por Glenn Murakami e Sam Register, com produção da Warner Bros. Animation. As Tartarugas Mutantes Ninja. De 2003, deixar bem claro. As Tartarugas Mutantes Ninja. Em 2003 surgiu a segunda série animada das Tartarugas Ninjas, produzida pela Mirage Studios, 4Kids Entertainment e Dongwoo Animations Company. Diferente da série de 87, chamada no Brasil apenas Tartarugas Ninja, essa foi intitulada Tartarugas Mutantes Ninja.
Mantendo as cores distintas das tartarugas, a série priorizou a fidelidade aos quadrinhos de Kevin Eastman e Peter Laird de 84. Por exemplo, o Splinter era o rato de estimação mutante do Hamato Yoshi e a April O'Neil era assistente de Baxter Stockman e não uma repórter. Para contextualizar, o Hamato Yoshi foi um grande e honrado ninja cuja história está sempre ligada à do mestre Splinter. Só que na versão da série de 87, o Splinter foi o próprio Hamato Yoshi. O serial também explorou mais uma raça alienígena, os Ultrons, e incluiu um episódio em homenagem ao renomado desenhista Jack Kirby, apelidado de King Kirby. A série teve 6 temporadas no total e acabou lá em 2009, projetando os personagens no futuro em 2105. X-Men Evolution, versão brasileira. Esqueci o nome do cara. Qual o nome do cara, ô Botelho? Versão brasileira. Van Marker. Van Marker. Aqui, ó. Versão brasileira. Van Marker. Pronto, agora foi. Faz a abertura. Jean Grey. Noturno. X-Men Evolution é pura nostalgia. Todo mundo que nasceu na década de 90/anos 2000 viu na hora do almoço X-Men na SBT. Se eu não me engano, era o último desenho do Bom Dia e Companhia. Lançada em 2000, a série levou os mutantes para o ambiente do ensino médio, explorando as complexidades de ser um adolescente com habilidades sobre-humanas. A trama se desenrola em torno dos mutantes adolescentes, incluindo Wolverine, o Ciclope, a Jean Grey e outros, enquanto lidam não apenas com ameaças sobrenaturais, mas também com questões de identidade, aceitação e preconceito, que é o principal tema dos X-Men, né? Já que os mutantes eram vistos como aberrações genéticas e... E são mesmo. Brincadeira. A narrativa equilibra esse drama adolescente com as responsabilidades de ser um herói e as complexidades de ser uma minoria perseguida e socialmente indesejada, proporcionando um ar mais maduro que ressoa tanto com os fãs de quadrinhos quanto com o público mais jovem. É com certeza uma narrativa cheia de camadas e que desenvolve diversos personagens e suas tramas que vale a pena ver até hoje. Liga da Justiça Sem Limites. Liga da Justiça Sem Limites é uma das mais clássicas da lista e foi uma verdadeira extensão do sucesso de sua predecessora Liga da Justiça, que ampliou os horizontes do universo animado da DC Comics. Lançada lá em 2004, a série aumentou o escopo da Liga, destacando um elenco diversificado, incluindo uma gama ainda mais ampla de super-heróis do universo da DC. Inclusive, o título Sem Limites é justamente por causa disso, né? Reflete a expansão da equipe, permitindo que a narrativa adapte uma variedade maior de histórias dos quadrinhos. A série é mais naquela vibe Casos da Semana, que pode pegar episódios separados pra ver a aventura da vez. Mas o grande destaque mesmo é que a série realmente dá palco para que os personagens menos conhecidos possam contracenar com grandes super-heróis que já conhecemos ou até terem histórias únicas, que geralmente os fãs não conheciam. Ela foi transmitida no Cartoon Network, que nem várias outras aqui, e produzida pela Warner Bros. Animation com a colaboração criativa de Bruce Timm. Spawn, The Animated Series. Muitos podem não conhecer, mas Spawn destaca-se como uma adaptação animada bem ousada e sombria, principalmente para a época que foi lançado. Criado por Todd McFarlane e lançado em 97, a série marcou presença ao oferecer uma narrativa adulta e visualmente intensa, distante das convenções das animações de super-heróis da época. A trama gira em torno de Al Simmons, um ex-agente do governo que, após ser traído e morto, fez um pacto com o demônio Malebolgia para retornar à Terra como Spawn. O protagonista enfrenta dilemas morais complexos, enquanto lida com forças sobrenaturais, crime organizado e o próprio inferno. A narrativa sombria e muitas vezes filosófica explora temas como redenção, poder e livre-arbítrio. A qualidade visual da animação também é muito boa, com um estilo que reflete as raízes sombrias e macabras dos quadrinhos do Spawn. Você mostrou a abertura, realmente parece ser... Sombrio. É, bem sombrio. É uma série que não tenta se esquivar de temas adultos e violência gráfica, marcando um contraste com outras animações de super-heróis da época, que muitas vezes eram direcionados a públicos mais jovens e abusavam de cores, sempre com personagens muito caricatos. É dark, é rock and roll. Inclusive, se você estiver interessado na série, ela está disponível lá na HBO Max, então é só conferir. It's me. What's happened? Who am I? Spider-Man The Animated Series, o Miranha. Homem-Aranha, a série animada, é uma adaptação icônica do Homem-Aranha. A série foi ao ar de 94 até 98, quando eu nasci, e é lembrada como uma das queridas representações do herói na televisão, tirando os filmes do Tobey, é claro. É claro. É claro.
A trama acompanha Peter Parker, o famoso Homem-Aranha, enquanto ele enfrenta uma variedade de vilões clássicos dos quadrinhos, como o Duende Verde, Venom e Dr. Octopus, como você já deve conhecer. Ao mesmo tempo, explora aspectos da vida do Peter, equilibrando seus desafios como herói e sua vida cotidiana como fotógrafo e estudante, o mesmo de sempre. O enredo incorporou arcos narrativos complexos, mantendo a fidelidade ao material de origem dos quadrinhos. Isso permitiu que a série abordasse temas mais maduros e desenvolvesse personagens de maneira mais complexa, ganhando elogios até mesmo da crítica. Menções honrosas. Ben 10. Era um menino de... Bem, vamos passar rapidinho as menções honrosas. Ben 10, né, o clássico e o Supremacia Alienígena, que é ele com aquela jaquetinha verde com o 10 aqui, que é maneiro. Legion of Superheroes. Legion of Superheroes também, que é... Cara, não é meio que no futuro, mas é... O Superman, ele vai pra outra dimensão. O Granny, que vira do time dele, é bem da hora. Eu acho que foi cancelado na segunda temporada, tem na HBO Max, mas as 2 temporadas que tem valem muito a pena e eu adorava quando era criança. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Tomara que vocês tenham gostado. Coloque aqui no campo dos comentários se ficou faltando uma série da sua infância, que seria muito nostalgia, ou uma série que você viu agora como adulto e achou que realmente vale muito a pena assistir até mesmo hoje, ou se tem uma série lançando que vale a pena acompanhar. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, galera, e Tchau, até tchau. a próxima.